Bom dia, nono ano. Na última aula, nós fizemos aí a correção da lista de revisão até a questão 33. Nessa videoaula, nós vamos continuar aí a correção da lista de revisão do segundo bimestre, tá bom? A partir da questão 34. Peguem a lista de vocês, façam aí a correção também, viu? Junto com a videoaula. E qualquer dúvida, estou disponível no plantão. Vamos lá. 34. Classifique as orações destacadas nos períodos abaixo. São orações adverbiais, tá bom? Subordinadas adverbiais. Aí nós vimos, né, diversas classificações das orações subordinadas adverbiais. E nós temos que observar aqui, né, a circunstância expressa por essa oração e classificá-la. Lembrando que a oração subordinada adverbial, ela tem aí a função, ela desempenha a função sintática de um adjunto adverbial. Vamos lá. Você fez tudo como estava combinado? Veja só, como estava combinado está em itálico, né? Está destacado. Então, qual é a classificação dessa oração? Veja só. Vamos aqui para o lado da interpretação, né? Entender qual é a circunstância expressa por esta oração. Você fez tudo como estava combinado. Nós podemos trocar ali, né? Conforme estava combinado. A ideia ali é de conformidade. E qual é a oração subordinada adverbial que expressa a conformidade? A conformativa. Certo? Então, aqui nós temos uma oração subordinada adverbial conformativa. B. Ele entrou na sala como se fosse um rei. Nós temos a presença do como de novo. Então, é conformativa? Não é. Vamos observar a circunstância expressa por essa oração. Ele entrou na sala como se fosse um rei. Veja, há uma comparação. Ele entrou como se fosse, né? Há uma comparação aí entre o entrar dele e o entrar de um rei, né? Imponente ali. Então, é comparativa, porque ela expressa uma circunstância e ideia de comparação. É uma oração subordinada adverbial comparativa. C. Ele saiu antes que eu lhe desse a notícia. Nós temos aqui a ideia de quê? De tempo. Ele saiu antes que eu lhe desse a notícia. Ela é temporal. Oração subordinada adverbial temporal. D. Chegue cedo se quiser um bom lugar no cinema. Veja só. Se você quiser um bom lugar no cinema, você tem que chegar cedo. É o que? Uma condição. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adverbial condicional. E letra E, estudou com tal afinco que passou em primeiro lugar. Veja só, que passou em primeiro lugar é a consequência de ter estudado com afinco, com tal afinco. Então, é consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva, porque expressa uma consequência da oração principal. Então, veja só, quando nós vamos classificar as orações subordinadas adverbiais, nós temos que observar isso, a circunstância que está sendo colocada ali, expressada pela oração subordinada. Aqui, conformidade, a conformativa. Há uma comparação? Comparativa. Indica tempo, temporal. É uma condição? Condicional. É uma consequência? Consecutiva. E tantas outras classificações como as que nós já estudamos. 35. Imagine que um jogador de futebol tivesse ouvido a seguinte frase de um técnico: embora você tenha muito talento, não será escalado para a seleção brasileira. Nós temos ali, embora você tenha muito talento, destacado. Nós temos aqui a conjunção, né? Embora
Enfim, vamos aqui ver o que a questão vai nos pedir. Como pode ser classificada a primeira oração adverbial do período? Veja só, vamos interpretar, entender qual a circunstância que ela expressa. Embora você tenha muito talento, não será escalado para a seleção brasileira. Veja, há uma quebra de expectativa. Espera-se que, porque por ele ter muito talento, que ele seja escalado para a seleção, né? Mas há essa quebra de expectativa. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial concessiva. Quando nós falamos aqui da concessiva, há aí essa quebra de expectativa, certo? B. Explique o sentido expresso por esse tipo de oração subordinada adverbial. Veja só, indica concessão, ou seja, exprime a ideia de que algo que se esperava que acontecesse, contrariamente à expectativa, não acontece. Então, há uma quebra de expectativa. Uma relação de concessão traduz, portanto, algo inesperado em determinadas circunstâncias. Espera-se que aconteça algo, mas acontece algo inesperado. Ok? 36. Relacione a primeira coluna com a segunda. Aqui nós temos a circunstância temporal, circunstância causal, circunstância condicional e circunstância concessiva. Vamos indicar aqui o que cada uma expressa. Apresenta uma condição para se realizar o fato expresso na oração principal. É a condicional. Não expressa uma condição? Então, a circunstância é de condicional, é condicional. 3. Próxima. Funciona como um adjunto adverbial de concessão da oração principal, apresentando ideia contrária ao que se poderia concluir do que se declara na oração principal. É justamente a circunstância que nós vimos na questão anterior, né? Concessão é a concessiva. 4. Próxima, exprime tempo ou duração de um fato expresso na oração principal. Aí nós temos a adverbial temporal, né? A circunstância de tempo, circunstância temporal. É o 1. E por último, funciona como adjunto adverbial de causa da oração principal. É a causal. Então, fica aí a sequência 3, 4, 1 e 2. Condicional, a concessiva, temporal e causal. Veja a campanha a seguir e responda o que se pede. Vamos lá. Eu vi as árvores que você cortou. Eu vi a floresta que você queimou. A natureza vê o homem destruir, mas não pode fazer nada. A natureza vê o homem destruir, mas não pode fazer nada. Aqui nós temos, né? Duas imagens e nós vamos focar, veja só, nas orações. Aqui e aqui. Eu vi a floresta, né? Os períodos, né? São períodos compostos. Eu vi as árvores que você cortou, eu vi a floresta que você queimou. 37. Releia e compare a função dos termos destacados. Eu vi as árvores que você cortou, eu vi a floresta que você queimou. O que está destacado? Qual é a função sintática do termo destacado acima? A que classe de palavras ele pertence nesse contexto? Explique. Veja só. Ali nós temos uma palavrinha, né, que nós estudamos aí nesse bimestre que introduz as orações subordinadas adjetivas. É um pronome relativo. Veja só, ele refere-se e retoma aqui árvores na primeira situação e na segunda floresta, que são nomes, né? Veja só, eu vi as árvores, mas não são quaisquer árvores. São as árvores que você cortou. Eu vi a floresta, não é qualquer floresta, não foi qualquer floresta, é a floresta que você queimou. Então, nós temos aqui orações adjetivas, né, subordinadas adjetivas restritivas, e o que aqui, portanto, é pronome relativo. Então, são pronomes relativos, introduzindo orações subordinadas adjetivas restritivas. Possuem a função de ligar termos,
os antecedentes, no caso, árvores e floresta, com as respectivas orações subordinadas adjetivas. 38. As orações introduzidas pelo que podem ser substituídas por uma única palavra, sem prejuízo de seu sentido. Que palavra seria essa em cada uma das orações? Nós podemos substituir que você cortou e que você queimou por apenas uma palavra, um adjetivo, né? Eu vi as árvores cortadas, eu vi a floresta queimada. Então, veja só, cortadas e queimada, respectivamente. Cortada para a primeira e queimada para a segunda. Cortadas, né, para a primeira e queimada para a segunda oração. 39. Ainda sobre a questão anterior, a que classe de palavras pertence a essas palavras? Essa palavrinha aqui, cortada e queimada, não está caracterizando aqui os substantivos, respectivamente, árvores e floresta? Qual é a classe de palavras responsável por caracterizar o substantivo? Adjetivo, né? Então, são adjetivos. A oração subordinada adjetiva, ela ocupa o lugar de um adjetivo, né? Ou de um adjunto adnominal, certo? Então, aqui nós substituímos por adjetivos. Questão 40. Continuando aí o nosso estudo sobre as orações subordinadas adverbiais, as circunstâncias que elas indicam. 40. Relacione a primeira coluna com a segunda. Vamos lá, nós temos circunstância conformativa, circunstância comparativa, circunstância final e circunstância proporcional. Vamos lá, é a oração que indica uma finalidade, objetivo, para o que se declara na oração principal. Se nós estamos falando de finalidade, a nossa circunstância é final, né? Oração subordinada adverbial final. 3. Próxima. Indica conformidade, acordo com o fato enunciado na oração principal. É o conforme, né? Então, aqui nós temos a oração que denota circunstância conformativa. Oração subordinada adverbial conformativa. É a classificação. É a 1. Próxima. Oração que indica proporção. Expressa uma ideia que se relaciona proporcionalmente ao que foi enunciado na oração principal. Se é proporção, é circunstância proporcional. Oração subordinada adverbial proporcional. É a 4. E por último, expressa uma comparação com referência à oração principal. Se é comparação, comparativa, circunstância comparativa. Oração subordinada adverbial comparativa. Então, quero que vocês foquem muito nessas questões aí que tratam da classificação das orações subordinadas adverbiais, tá bom? Porque elas vão cair nas avaliações, tá bom? Então, foco nelas. Veja que não é difícil. Perceba só, se a circunstância indicada pela oração é de finalidade, obviamente a oração adverbial final é uma oração subordinada adverbial final. Se indica proporção, obviamente a oração subordinada adverbial proporcional. E assim sucessivamente as classificações das orações subordinadas adverbiais. 41. Explique o que são orações subordinadas adverbiais reduzidas. Quando nós estudamos aí as orações subordinadas adverbiais, nós vimos que elas são iniciadas aí por conjunções, né? Conjunções subordinativas. Essas conjunções, elas expressam, né? Acabam expressando aí a circunstância também, né? Expressada e apresentada, né? Para não ficar redundante, expressa, né? Apresentada aí pela oração subordinada adverbial.
Mas nós temos as formas reduzidas, né? Quando nós temos a presença da conjunção, é a forma desenvolvida, mas nós temos também a reduzida. E como é? Essas orações não são iniciadas por conjunções subordinativas adverbiais, e os verbos estão em uma das formas nominais, e aí nós temos que lembrar das formas nominais do verbo, né? Nós temos infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é aquela forma nominal que o verbo termina em R, né? Ar, ir ou o, né? Cantar, dançar, falar, sorrir, fazer, sobrepor, são verbos aí que estão na forma nominal infinitivo, terminado em R. Gerúndio é o NDO, cantando, dançando, fazendo, falando, sorrindo, é o gerúndio, final NDO. Participe é o final DO, digitado, falado, cantado, lido, são as formas nominais, aí os verbos estão na forma nominal, participe, porque terminou em DO. Então, resumindo, as orações subordinadas adverbiais reduzidas são aquelas em que não há conjunção e o verbo está na forma nominal, em uma das formas nominais. 42. Explique a importância dos pronomes relativos na coesão textual. Os pronomes relativos, como nós já vimos, eles são aqueles que introduzem, né, as orações subordinadas adjetivas. Então, o pronome relativo tem como uma das funções, né, iniciar ali, introduzir uma oração subordinada adjetiva. Ele também tem a função de retomar, substituir ali a função daquele termo, e tudo isso é essencial ali na coesão textual. Veja só, além de subordinar orações adjetivas, o pronome relativo contribui para a fluência do texto, pois as repetições desnecessárias tornam a leitura cansativa. Então, ao invés de ficar ali repetindo aquela expressão diversas vezes, nós podemos utilizar ali, né? Podemos e devemos utilizar o pronome relativo, algum outro pronome também, sinônimos, enfim. Nós temos aí, quando estamos construindo um texto, ou até uma resposta aí nas atividades de língua portuguesa ou de outra disciplina, nós temos que tomar cuidado com as repetições desnecessárias, tá bom? Então, o pronome relativo, ele é fundamental aí para evitar essa repetição desnecessária. Lá no livro de gramática mesmo, quando nós estávamos ali fazendo algumas atividades, né, nós fizemos justamente essa dinâmica aí, né, de pegar aqueles termos que estavam sendo repetidos ali diversas vezes e utilizarmos, quando possível, o pronome relativo, justamente quando estávamos tratando das orações subordinadas adjetivas, porque o pronome relativo ele é fundamental na coesão textual. E vamos aqui para a última questão da nossa lista, 43. Complete. As orações subordinadas adverbiais exercem a função sintática, né? Vamos acrescentar aqui o sintático, a função sintática de adjunto adverbial em relação à oração principal. Então, a oração subordinada, nós já sabemos que ela desempenha uma função sintática, né? Seja ela própria dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios. Aqui nós estamos falando das adverbiais. Então, claramente, elas vão exercer a função sintática de um adjunto adverbial. O adjunto adverbial é o advérbio, mas olhando sintaticamente para ele. Nós não estamos falando da função sintática. Então, é adjunto adverbial em relação à oração principal. Ou seja, ele é adjunto adverbial da oração principal. E aqui nós finalizamos a nossa lista de revisão. E nós temos uma frase, né? Dias ruins não foram feitos para desistir, mas para você mostrar sua força. Nós estamos passando aí por um momento difícil, já tem mais de um ano, né?
em relação à educação, em relação a diversas situações, né? Pessoas perderam pessoas da família, amigos, enfim. Então é um momento muito difícil, né? Em diversas situações, inclusive aqui na escola. Nós passamos agora, né, a ter que assistir videoaula, né? Nós não temos mais aquele contato como era antes com os colegas na escola, enfim, tudo mudou. Mas esses dias ruins, eles não foram feitos para desistir, para você desistir de estudar, para você desistir de buscar entender o que está sendo trabalhado nas disciplinas, né? Língua portuguesa, matemática, história, geografia, inglês, ciências, todas elas, né? Essas dificuldades não foram feitas para você desistir, mas para você ficar mais forte, tá bom? Então, para você mostrar sua força, mostrar sua capacidade, tá bom? E aqui nós vamos ficando com a lista de revisão. Façam a correção de todas as questões, bom? Todas elas. E qualquer dúvida, estou disponível. Não deixe de mandar a sua atividade por e-mail maxnayara@yahoo.com, tá bom? Desejo que vocês tenham um excelente final de semana e até a próxima aula.